Olha só que legal, em homenagem a Aleixo Belov, navegador ucraniano radicado na Bahia, o curta documentário biográfico Belov, Uma Vida no Mar, foi selecionado no Wild Oceans Film Fest, um dos principais festivais de cinema europeus especializados na exibição de filmes com temática ligada ao mar, festival que é realizado na Espanha. Entre os 491 filmes inscritos, procedentes de 77 países, o curta foi um dos 37 selecionados. O diretor Thiago Abubakir concorre ainda ao prêmio Melhor Cineasta Jovem, junto a outros 6 realizadores. O diretor e cineasta Thiago Abubakir é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Antes de mais nada, parabéns pela conquista e seja muito bem-vindo conosco. Bom dia, Thiago. Bom dia, obrigado, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui tendo a oportunidade de fazer esse bate-papo sobre esse projeto tão especial. Eu estou vendo aqui, você de fato um cineasta super jovem, cara de menino. Acho que é inevitável te perguntar como você, sendo um cineasta jovem, enfrentou os desafios de transformar uma entrevista com Aleixo Belov em uma obra cinematográfica digna de exibição em um festival tão prestigiado como esse Wild Oceans Film Fest. Olha, foi muito desafio encontrado nesse percurso, né? O argumento do curta documentário foi elaborado em colaboração com um amigo meu, Luiz Humberto Campos, e a partir disso nós gravamos uma entrevista com Aleixo Belov e em seguida eu comecei a tocar o barco enquanto diretor, produtor, editor de efeitos visuais, diretor de arte. E foi um trabalho de um ano de pesquisa, de decupagem e na tentativa mesmo de transformar essa entrevista em algo diferenciado, em um produto genuinamente cinematográfico. Isso é um desafio. No início eu não tinha acesso ao acervo da Fundação Aleixo Belov. Sim. Então o processo de pesquisa foi ainda mais difícil por causa disso. E enfim, eu consegui transformar essa entrevista em um produto digno de ser exibido em uma tela de cinema no grande ecrã. E acho que um dos grandes diferenciais desse documentário é justamente o fato de que essa é a história contada pelo dono da história. E unicamente pelo dono da história. Essa é a história contada por Aleixo Belov. E acho que isso possibilita a criação de uma unidade de pensamento muito mais concisa, no sentido de que esse é um relato intimista desse navegador, ilustrada de forma belíssima pelas imagens da Fundação Aleixo Belov, né? Você tem ali registros fantásticos do fotógrafo e videógrafo Leonardo Papini, que esteve com Aleixo nas 3 últimas expedições do Veleiro Escola Fraternidade. E assim, esse é o primeiro curta documentário biográfico sobre a vida dele. Primeiro curta documentário biográfico. Você está contando aí seus desafios que, como a gente percebe, foram muitos e que resultaram numa superação. A própria vida do Aleixo Belov, a gente acompanha, uma vida repleta de aventuras e também de muitas superações. Foi uma fonte de inspiração a própria vida dele, assim, para você superar os seus desafios? Com toda certeza. Eu sempre tive uma fixação por filmes e projetos com temática ligada ao mar. E, assim, essa história de Belov foi um prato cheio nesse sentido, né? Então, produzir um curta sobre a vida do maior navegador do Brasil. Hoje, Aleixo Belov é considerado o maior navegador do Brasil em milhas navegadas. É um navegador que parte da nossa cidade, Salvador, Bahia, capital da Amazônia Azul, para conhecer o mundo. E agora essa produção também parte de Salvador, Bahia, capital da Amazônia Azul, para o mundo, correndo o circuito de festivais, correndo festivais de cinema na Islândia, na Espanha. E existe uma infinidade de outros festivais também que nós estamos submetendo. E a ideia é justamente essa, difundir ao máximo essa história que merece ser contada e vista da melhor forma possível. Então, sem dúvida, essa foi uma grande inspiração, né? Foram 5 voltas ao mundo, 3 em solitário e duas a bordo do Veleiro Escola Fraternidade com alunos, fora viagens que não compreendem circunnavegações, mas que ainda assim representam um enorme desafio, como a viagem antártica e a expedição da passagem noroeste. Então, realmente, isso foi um prato cheio para que eu pudesse projetar a minha visão artística da melhor forma. Você já apresentou o documentário pro Belov? Ele já assistiu junto com você? Como é que foi a reação dele? Ele gostou muito, ele achou maravilhoso. Né? Ele é mais fechado, mas ainda assim ele gostou tanto que conferiu apoio institucional ao filme.
A WWE também, representada pelo Eduardo Ataíde. Eduardo Ataíde, sim. Também já conferiu apoio institucional. O filme hoje conta com patrocínio de mídia da Rede Outlight, que está preparando uma campanha de mídia massiva aqui em Salvador para o período da estreia. Então, acho que tem tudo para dar certo nesse sentido. Maravilha. Agora, o Aleixo Belov, assim, como ícone, é uma figura bastante conhecida, já tem livros, Sim, tem muita sim. coisa, já se escreveu sobre ele, é sempre uma fonte que nós da imprensa buscamos quando se trata de falar do mar, né? Já conversou conosco Já, aqui no já esteve aqui com a gente também. Agora, Aleixo Belov é um cara que produziu muita coisa para além das grandes navegações Exatamente. dele. Ele é um empresário, um empreendedor do mar, né? Esse lado do Aleixo Belov, o que ele trouxe, inclusive, e desenvolveu muito conhecimento aqui. Esse lado do Belov aparece também no documentário? Foi um desafio, né? No sentido assim de que, como esse filme se trata de um curta, você tem que escolher uma das muito facetas de assunto. Belov. É muito assunto. É um personagem rico demais, né? Exatamente. E como você mesmo falou, Belov é engenheiro, escritor, empresário, navegador, mergulhador, professor. Você tem que escolher uma dessas dimensões para conseguir trabalhar da melhor forma possível. E o filme ele dá um enfoque maior Mais justamente nas navegações. às navegações e ao legado que ele construiu. E Ou que ainda seja, tem constrói. assunto para outros filmes ainda. Tem, sim, ainda. com certeza. Você utiliza imagens que foram produzidas pela própria equipe, e o próprio Belov e a equipe dele Produzido, nessas exatamente, navegações. Nessas navegações e algumas imagens próprias também do museu, algumas gravações próprias. Mas a maior parte do material encontrado nesse filme pertence à Fundação Aleixo Belov, né? As imagens de época e as imagens produzidas nessas expedições. Pois é, você agora participando desse festival, estar entre os 37 filmes selecionados, né, de um total de 491 inscritos de 77 países. Certamente uma grande conquista. Como é que você vê o impacto desse reconhecimento internacional na tua própria carreira, né? E no cinema brasileiro também, né? Foi muito gratificante. Primeiro porque esse filme partiu de investimento próprio, né? Não contou com apoio de nenhum edital de incentivo, nem nada. Foi uma iniciativa... Eu comecei a produzir por livre e espontânea vontade e foi tudo investimento próprio. Então, quando você vê um filme desse em um festival, um dos principais eventos cinematográficos europeus especializados na exibição de filmes ligados ao mar, no mesmo patamar, sendo exibido junto a filmes de grandes estúdios, grandes produtoras, como a BBC, a CNN, a Silverback Films, a Waterbear Studios, que inclusive tem um filme que está concorrendo na mesma categoria que a minha. Assim, chega a ser uma grande surpresa, entende? E acho que nós estamos representando o Brasil lá com esse filme, então é de suma importância que a Bahia apoie esse projeto, que a Bahia assine embaixo desse projeto que está levando a imagem de Aleixo Belov e o nome de Salvador, Bahia, nossa capital da Amazônia Azul, para o mundo. A gente está conversando aqui com o cineasta Tiago Abubakir, que dirigiu esse curta documentário biográfico Belov, Uma Vida no Mar, que foi selecionado para o Wild Oceans Film Festival, um dos principais festivais de cinema europeus com temática ligada ao mar e realizado na Espanha. Coincidentemente ou não por acaso, a gente conversa no Dia Mundial do Meio Ambiente e em meio a essa discussão toda também, que a gente até já falou a respeito, essa tal PEC das praias que pode mudar a forma de você gerir as chamadas áreas de marinha, não é? Está uma polêmica danada em torno disso. Como é que você enxerga essa sua produção no contexto de construir uma conscientização maior das pessoas sobre a importância de um crescimento sustentável, de uma preservação do meio ambiente de uma forma mais consciente, enfim? Tem um toque nesse sentido também, você percebe? Tem um toque porque o filme combina com a inauguração do museu, que é um importante equipamento cultural, do Museu do Mar Aleixo Belov, né? Que é um importante equipamento cultural voltado para o incentivo à pesquisa e à conscientização sobre a necessidade de preservação da saúde oceânica. E o filme ele tem inspiração também na década dos oceanos da ONU, que estabelece uma série de compromissos para essa década dos anos de 2021 a 2030, voltados para a conservação da saúde oceânica. A Fundação Aleixo Belov também abraça isso e apoia a década do oceano. E o filme justamente ele começa com Aleixo e termina com Aleixo e algo mais. E esse algo mais seria justamente o legado que ele construiu, que foi justamente esse Museu do Mar,
que é um importante equipamento cultural para a difusão não só dos valores do mar, mas também para a formação de novos entusiastas e novos pesquisadores. Sem dúvida alguma, é uma porta que se abre para a gente se relacionar melhor com essa coisa da natureza. Talvez pelo fato da gente estar aqui, a gente não, com toda certeza, não consegue compreender tudo que está ali. É muito mais do que uma praia só, né? Não deixa de ser uma educação sobre a conservação dos oceanos. Eu digo isso, não é? né, que o documentário ele tem esse compromisso com a manipulação sofisticada da linguagem cinematográfica, uma manipulação apurada mesmo. E justamente por isso ele cumpre com o viés informativo, ele cumpre com o viés educativo e também busca envolver a audiência, né, emocionar. Acho que esses são os pilares desse documentário. Você está falando aí da tecnologia e você já tinha comentado antes, você atuou em múltiplas funções, não? Sim. Na produção desse curta, incluindo editor de VFX, é isso? VFX, efeitos visuais, isso. É o tal efeitos visuais, né? Isso. Editor de som também. Como é que essa tecnologia influenciou a narrativa, né? A apresentação visual da biografia de Aleixo Beloff? A influência foi gigantesca. No sentido assim, no início da produção, da montagem, da decupagem, eu não tinha acesso ao acervo da Fundação. Então eu tinha que criar artifícios, recursos para conseguir contar essa história da forma mais dinâmica possível, né? E eu consegui fazer isso justamente a partir dos efeitos visuais, né? Criando mapas animados, entre vários outros recursos, né? É um curta com quantos minutos? É um curta de 20 minutos. 20 minutos você só tem que pegar um recortezinho do Aleixo. Pegar um recorte, exato. E mesmo assim, só para falar das navegações, de cada navegação dava longa, né? Exato, dava longa. E assim, eu digo assim que, sendo um curta, né? O poder de penetração nos mais diversos canais de comunicação, o poder de difusão acaba sendo muito maior, né? Isso inclui o circuito de festivais. O filme pode ser exibido tanto em festivais de longas e curtas, como só festivais voltados para curtas-metragens. Então, no momento que quando você tem um filme desse, sintético, contando a vida toda de Aleixo, servindo assim, digamos assim, servindo como se fosse servindo de passaporte mesmo de Aleixo Beloff para apresentação em diversos países, você consegue justamente se infiltrar com muito mais facilidade. E fora os festivais, que não deixam de ser uma grande vitrine, mas e que acabam tendo assim um público mais específico também, não é? Exato. Que acaba consumindo esse tipo Exatamente. de produto. Qual é a tua expectativa de conseguir compartilhar essa produção com outros públicos? Porque a gente está falando aqui do viés educacional que um filme como esse oferece, não é? E seria muito bem-vindo também chegar em salas de aula. Sim, não, com certeza. O filme, como agora ele está correndo o circuito de festivais, existe toda uma política de exclusividade com relação à exibição do filme. Inclusive, a gente tem imagens do filme para quem está nos acompanhando pelo YouTube. A gente vai soltar algumas imagens aqui desse documentário Aleixo, aliás, o documentário, o nome dele é Beloff, Uma Vida no Mar. Olha aí, está rodando para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, mas continue, por favor, Thiago. Beleza. Essa possibilidade de atingir espaços mais... O circuito de festivais, eles exigem essa exclusividade do filme, né? O ineditismo. Então, o filme não pode circular na web, tem que se fazer sessões fechadas para divulgar, porque eles levam o ineditismo muito a sério, né? Isso até ele participar do festival. Até participar do festival. Depois disso, ele pode ser disponibilizado na web. Sim. Mas a previsão é que uma estreia local venha acontecer em breve, aqui em Salvador. E existe uma série de caminhos, né, que podem ser seguidos com esse filme. Isso ainda está sendo acordado, conversado, em conjunto com a Fundação, com a WWE. E a expectativa é que isso futuramente também seja veiculado no Museu do Mar, né, no auditório do Museu do Mar. Certamente. Mas até chegar lá existe uma série de possibilidades, né, para a difusão desse filme. Inicialmente é o circuito de festivais somado à estreia local. Mas existe uma série de outras possibilidades, TV aberta, streaming. Exatamente. Que legal, parabéns, Thiago. Só para a gente encerrar, você também está concorrendo ao prêmio de melhor cineasta jovem. Isso. Imagino que uma honra a mais, não é, nesse festival. Que conselhos que você daria para outros jovens cineastas que estão aí começando suas carreiras e desejam também inovar
no campo do cinema documental, que parece que é uma área que você gosta bastante aí, né? Na realidade, essa foi a minha primeira experiência como documentarista. Eu gostei bastante. E incentivam os jovens a buscarem dar o melhor. Eu passei um ano trabalhando nesse projeto e foi muito gratificante, foi muito recompensador. Então, o que eu digo é assim, invista mesmo no cinema de guerrilha. Se você tem uma ideia boa, invista nessa ideia. No cinema de que você falou? Cinema de guerrilha. De guerrilha. Que é aquele cinema, o cinema independente mesmo. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Ah, maravilha. Né? Acho que isso faz toda a diferença, como o próprio Glauber Rocha já falava. É isso aí. E é isso. Então, Caiu pra depois, cima. o festival está previsto para quando? Novembro, O se festival não me vai engano, acontecer né? em novembro, no cenário de Gijón, na Espanha. Isso. E em julho agora tem o festival de Húsavík, na Islândia. O filme está concorrendo ao prêmio de melhor curta internacional lá. Vai primeiro então passar pela Islândia, Vai passar e depois, pela Islândia e depois lá na Espanha. Nesse Wild Oceans Film Fest. Exatamente. Parabéns mais uma vez, Thiago Abubaker. Eu fiquei super curioso para assistir ao documentário, mas quando tiver uma van premier, você chama a gente. Parabéns, viu? Obrigado. Diretor aí do Beloved, Uma Vida no Mar. E papo muito bom. Hoje aí, Dia Mundial do Meio Ambiente, caiu como uma luva. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, Thiago. Obrigado. Agora são 7h52.